Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo tocando as atividades com o nosso Blocult, o bloco cultural do podcast Mesa de Debates, trazendo para vocês algumas opiniões, informações, discussões a respeito do que tem de bom, de legal por aí no mundo da arte, da cultura, do entretenimento, do lazer e, claro, sem também perder a perspectiva, o viés político, afinal de contas, tudo isso é importante aqui dentro da do viés do nosso canal. Lembrando que estamos aí em diversas plataformas, entre elas a Aurelo. Conheçam aí cada vez mais, ela seria aí uma prima, entre aspas, do Spotify e que também serve muito bem para aqueles que queiram ouvir nosso material num formato podcast mais tradicional e convidamos vocês todos a conhecerem aí devidamente. Perfeito? Tocando aqui mais algumas atividades, queria comentar, aproveitando o ensejo do Carnaval, algo que já está me irritando, mas que infelizmente deverá me acompanhar e me irritar ao longo de toda a minha vida. Eu me refiro a essa política de ódio que muitos, pessoas de modo geral, mas entre elas muitos influencers, como se diz, principalmente pessoas, não generalizando, mas ligadas a doutrinas católicas, evangélicas, algum outro tipo de identidade cristã, que pregam aí contra as religiosidades de matriz africana, pregam contra o espiritismo ou tudo aquilo que não necessariamente cultua Jesus Cristo como o seu Senhor. Nesse aspecto, a gente acaba vendo muitas deturpações e, claro, não bastasse tantas outras que poderíamos citar aqui, agora com foco no Carnaval, fica sempre esse linguajar, eu diria que até muitas vezes criminoso, de tanto que o preconceito vaza aí da boca dessas pessoas e, consequentemente, acaba se não fazendo muito a respeito, porque, afinal de contas, fica sendo tratado como liberdade de expressão, como a opinião aí de cada um, em que pese algumas opiniões sejam um tanto quanto delicadas. Ninguém é obrigado a gostar de carnaval, ninguém é obrigado a sair na avenida, a sambar, a fazer o que quer que seja. Você pode muito bem, e você tem todo o direito de, na época do carnaval, ficar na sua casa, dormir, passar o tempo de qualidade com a sua família, jogar o seu videogame, pegar uma piscina, comer, fazer um retiro, rezar, fazer um retiro espiritual, acampar em onde quer que seja. Você é livre para fazer tudo isso. Agora, não perca seu tempo destilando ódio, falando que não deveria ter carnaval, que carnaval não presta, que carnaval é a festa do demônio, que não sei o que não sei o que lá. Até porque é curioso que essas pessoas que se proclamam tão religiosas, elas falam tanto do carnaval e quando gravam esses vídeos falando sobre a festividade, acabam consequentemente citando mais o Beelzebub, citando mais o inimigo, como elas se referem, do que o próprio Deus, do que aquele que, como elas mesmas colocam, é
é o senhor de tudo e que, consequentemente, está acima desse próprio pressuposto mal que eles tanto dizem combater. Mas acabam sempre aí citando mais o chamado inimigo do que o próprio Deus, que, como eles próprios colocam, né, já haveria derrotado esse mal. Mas pegando aqui de uma forma mais didática, mais histórica e cultural, queria agradecer nosso colega professor Alexandre Terini, ele que vira e mexe está por aqui também no canal, e a contribuição dele hoje vem com esse material que eu vou ler aqui para vocês no programa de hoje, falando justamente sobre as questões das origens da festa. Na Babilônia, cerca de 2000 a.C., duas festas para comemorar o fim do inverno e a nova colheita eram marcadas pela inversão de papéis sociais. Normas e valores ficavam suspensos, servos e senhores e homens e mulheres se misturavam e se igualavam. Nas Sacéias, um prisioneiro assumia o lugar do rei, usufruía de seu status e no fim era enforcado. No Acto, o rei era destronado, surrado e humilhado perante o deus Madruque e depois retornava ao trono para mostrar submissão ao deus e renovação do pacto. No Egito Antigo, sempre em março, ocorria a festa de Ísis, deusa popular e protetora dos navegantes. Lembrando que os adoradores costumavam usar máscara e outros adornos justamente aí em homenagem à deusa. Na Grécia Antiga, tínhamos as dionisíacas, as festas civis religiosas em homenagem a Dionísio, sempre com muito vinho, bebedeira, orgias e banquetes, também em celebração ao deus. Na Roma Antiga, para evitar que a carne estragasse após o abate, eram promovidas festas com muita comilança e oferenda aos deuses para assegurar novas e fartas colheitas. Também eram suspensas obrigações e barreiras sociais. No século II, doutores da Igreja consideraram essas festas pagãs uma manifestação do maligno, senhor da ilusão. Segundo eles, a inversão das relações sociais e dos sexos, assim como o uso de máscaras, condenaria a alma do homem ao inferno. Ou seja, a gente já está falando do século II, a gente já está falando de 200 anos após o nascimento de Jesus o Cristo e que consequentemente culminaram aí numa interpretação religiosa, moralista, de que o carnaval ou de que essas festas que inspiraram o chamado carnaval que temos hoje fossem, portanto, práticas do maligno, coisas vinculadas aí ao chamado demônio. Carnaval, voltando aqui à nota do colega, carnaval vem do latim carnes levare, despedida da carne, pois é o período que antecede a quaresma no calendário cristão. A quaresma é o período de 40 dias da quarta-feira de cinzas ao domingo de Páscoa, em que os cristãos, católicos, ortodoxos, luteranos, anglicanos, devem se preparar para celebrar a ressurreição de Jesus, sacrificando os prazeres mundanos, inclusive o consumo de carne, para se purificar e se aproximar de Deus. O Carnaval, ou Mardi Gras, como chamam os franceses, sempre ocorreu a contragosto da Igreja Católica ao longo da Idade Média, pois era uma festa popular de origem na cultura pagã, considerada demoníaca, e era também marcado pelos excessos e pecados, comilança, bebedeira, prazeres carnais e violências. Apesar das tentativas de controle religioso, o carnaval prosperou, se expandiu e se diversificou. O tradicional Carnaval de Veneza tem sua primeira documentação no século XII. No Brasil, o carnaval veio através dos colonizadores portugueses no século XVI,
com o nome de entrudo, que significa a entrada na época, no período da Quaresma. Com a repressão do entrudo, a elite passou a promover bailes à moda francesa dentro de clubes e teatros, enquanto as camadas populares criaram os cordões e ranchos, que deram origem aos atuais blocos de rua. Foi no século XX, sobretudo no Rio de Janeiro e Salvador, que o carnaval assumiu a forma que conhecemos hoje no Brasil. As marchinhas, as escolas de samba, o trio elétrico e o sambódromo. A partir dos anos 60, o carnaval no Brasil se tornou uma importante data comercial e, por sua fama internacional, atrai milhares de turistas todos os anos. O carnaval, ironicamente, ele é até muito bom, próspero e importante para o capitalismo. Ele movimenta aí diversos setores da economia, ele faz aí com que muitas empresas, comércios ganhem dinheiro e faz com que o capital gire de modo que pouco se vê em outras datas e épocas aí do ano. Mas mesmo assim, setores ainda mais conservadores da sociedade ficam apregoando que essa festa é a prática do mal, é algo vinculado a Satanás ou qualquer coisa do gênero. O que é bizarro é que muitas pessoas que praticam o carnaval são religiosas também, são cristãs e eu diria até que mais cristãs do que muitos outros que ficam aí gravando videozinho no YouTube, mas não movem uma lasca sequer para ajudar o próximo, para ajudar o irmão, a irmã, mas adoram pregar uma regra, adoram destilar preconceito e, fora as demais religiões, que em nada devem seguir o que essas pessoas pensam ou querem impor e querem apenas aí se divertir. Até porque você tem as demais religiões e você tem também os ateus, afinal de contas. Esses então querem se divertir, querem o respeito e não estão nem aí se a festa é ligada a um suposto Deus ou uma suposta entidade que na mentalidade deles sequer existe. Então, vamos parar com esse negócio de que o carnaval é uma festa satânica, é uma festa do mal. Através dessa explicação aqui, já colocamos ações e, como eu disse, é óbvio que, infelizmente, muitos vão continuar apregoando esse preconceito, alguns vão continuar falando sempre e eternamente contra o carnaval, como se fosse algo necessariamente maligno e por aí vai. Mas aqui nós defendemos a festa democrática, popular, um espaço de manifestação, um espaço da pessoa extravasar, um espaço onde, inclusive, algumas brincadeiras, claro que com respeito, podem ser devidamente feitas para a pessoa, muitas vezes, liberar aquilo que está entalado nela, aqueles sapos que ao longo do ano se precisa engolir para sobreviver numa sociedade dividida por classes sociais. Era o que eu tinha falado carnaval hoje. Ah, André, você não vai falar nada do Oscar, etc e tal? Eu prefiro deixar o Oscar ocorrer. Vamos ver como será a cerimônia e ao longo da semana nós soltamos aí algumas notas para vocês e, claro, na semana que vem no Blocult teremos um compilado mais completo e detalhado aí também sobre a obra Ainda Estou Aqui, a Fernanda Torres e tudo mais. Essa semana, no entanto, fiquemos aí com esse material sobre o carnaval. Um beijo no coração de todos e tchau!